lidando com dinheiro, riquezas e ambições, à luz dos ensinamentos de Salomão em Eclesiastes. Pois bem, às vezes nós ouvimos algumas repetições, alguns jargões. Por exemplo, ouvimos assim, alguém dizer: dinheiro não traz felicidade. Aí, uma vírgula, mas manda comprar, né? Manda buscar. Ou então, quero deixar uma boa herança para os meus filhos, por isso estou trabalhando, me desgastando, até com a saúde, até com o dia a dia, até para deixar alguma coisa para a posteridade. No outro extremo, estão pessoas que dizem: o dinheiro é a raiz de todos os males. Já ouviram isso? Né? Mas não é isso que a Bíblia diz. A palavra de Deus diz, Paulo dizendo a Timóteo: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não o dinheiro, mas o amor a ele. Em que você coloca a sua alma é que é o problema. Então, dinheiro, riquezas e bens não são problemas quando você sabe administrar a alma. Nós estamos em algumas quartas-feiras trabalhando esses temas de Eclesiastes, a sabedoria do Salomão quando vai terminando a vida, quando já está decepcionado com muita coisa e ele começa a abrir o jogo sobre o que é a vida realmente, e ele chega no capítulo 6. E o capítulo 6 levanta 3 problemas e traz 3 soluções que estão aqui nas entrelinhas desses versículos. O primeiro é o problema da balança descompensada entre a insatisfação apesar da riqueza. Versículos 1 e 2: há um mal que vive debaixo do céu e que pesa sobre os homens, o homem a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta, de tudo quanto a sua alma deseja, mas Deus não lhe concede que disso coma, antes o estranho come. Também isso é vaidade e grave aflição. A ânsia pelo poder sem ter o contentamento com aquilo que já tem pode ser um sério problema. Aumenta a ambição cada vez mais, e a ambição vira um ciclo interminável no coração do homem, quando a sua alma está entregue aos bens, às riquezas, ao dinheiro. Quem não se farta de ter, uma hora vai se deparar com uma decepção inevitável. É por esse caminho, por exemplo, que entram os que jogam, colocando riquezas, os jogadores viciados, inveterados, que passam a noite jogando e apostando que tem, e uma hora não vão mais ter nada, uma hora vão perder e ficam na ânsia de um dia recuperar, e assim por diante, o ciclo doente de querer mais, de querer mais. E a Bíblia diz, o versículo está dizendo, uma hora essa ambição vai fazer com que o que você tem caia na mão de estranhos. Aquilo que era para ser seu não é mais seu, está na mão de outrem. Ouvi, por exemplo, é lógico, é uma anedota isso, mas meu pai contava, ele dizia que numa casa, casal com os filhos, às vezes até querendo passear, querendo ir em algum lugar, comer alguma coisa diferente, o pai dizia assim: não, nós temos que guardar para o futuro, e colocava assim, o dinheiro, as sobras, né, no guarda-roupa, num saquinho, e dizia para a esposa assim: ó, isso aqui é para o futuro, isso aqui é para o futuro. Só que o futuro nunca chegava, e um dia, alguém ouvindo isso, bateu lá na porta, na ausência do pai de família, e a esposa atendeu: pois não, como é seu nome, o que o senhor deseja? Ele disse assim: meu nome é futuro, e eu vim buscar a minha parte, aí vocês estão guardando para mim. E ela ingenuamente entregou, sabendo que, sem saber que ele estava enganando. Pois bem, por vezes nós agimos assim, com o critério satisfação que deveríamos ter com aquilo que já temos. Também
dos versículos 3 a 6, a frustração apesar da abundância. Veja bem, se alguém gerar 100 filhos e viver muitos anos, diz a Bíblia, até avançada idade, e se a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é mais feliz do que ele, pois de balde vem o aborto e em trevas se vai, e de trevas se cobre o seu nome. Não viu o sol, nada conhece, todavia tem mais descanso do que o outro. Ainda que aquele que tivesse 2 vezes 1000 anos, ainda que aquele tivesse 2 vezes 1000 anos, mas não gozasse o bem, porventura não vão todos para o mesmo lugar? Ele começa dizendo, ainda que alguém tivesse 100 filhos, porque naquela época em que esse texto foi escrito, e até não muitos séculos atrás, um pai de família queria gerar muitos filhos, o máximo de filhos homens que pudesse gerar, porque os filhos homens ajudavam a trabalhar e agregar riquezas para a família. Então a ideia era ter muitos filhos, e filhos homens que com a força do trabalho arassem a terra, semeassem, colhessem e tivessem então uma geração economicamente mais forte, mais estável a partir do número de filhos. Essa é a ideia. E o texto está dizendo, ainda que alguém tivesse 100 filhos e vivesse muitos anos, até avançada idade, quer dizer, trabalhando muito e multiplicando muito o trabalho, a sua alma não ia se fartar do bem. É a frustração apesar da abundância. É aquela ideia de que alguém precisa ter mais e sempre mais. E aí chega no versículo 6, ainda que aquele vivesse 2 vezes 1000 anos, isto é, 2000 anos, mas não gozasse o bem, quer dizer, não desfrutasse daquilo que conquistou, daquilo que ganhou, daquilo que construiu, porventura não vão todos para o mesmo lugar. Versículo 5, não viu o sol, nada conhece. Versículo 4, o autor chega ao ponto de dizer, era melhor que essa pessoa sofresse um aborto do que nascesse e vivesse a vida inteira, 2000 anos e morresse decepcionado. É isso que ele está dizendo. Não viveu dignamente para desfrutar aquilo que conquistou. Conquistou, construiu e viveu apenas alimentando ambição e mais ambição e mais ambição. Pois bem, quando a vida termina, as pessoas vão descobrindo que tudo aquilo em que colocaram o seu coração e era fútil, e que ele não pode levar para a vida eterna, vai gerando um arrependimento, vai gerando mal-estar. Por exemplo, eu li a respeito de uma enfermeira que no seu trabalho de doutorado, ela colocou assim sobre frases ou sobre anseios de pessoas que estavam em estado terminal, e foi chocante isso. Ela diz assim que a maioria das pessoas pede alguma coisa que está difícil demais para conseguir naquele momento. Por exemplo, assim, eles não pedem mais dinheiro quando a vida está acabando, não pedem mais bens, não pedem mais riquezas, pedem pessoas. Pedem assim, olha, tenta localizar a pessoa tal, traz aqui, né? Ou então, traz meu filho, ou então meu neto que eu não vi nascer. Pessoas pedindo perdão, pessoas quase indo para a eternidade, mas revendo a vida. Uma das frases do pastor Saulo de Mello era essa, em suas pregações. Ele diz, eu já fiz inúmeros ofícios fúnebres, cultos fúnebres, mas nunca vi um caixão de defunto com a gaveta. Nunca vi um morto ser enterrado junto com joias e escrituras de terras.
Então, nesses primeiros versos do 1 a 6, aparece o problema dessa balança descompensada entre a ambição e a satisfação. E entendemos que termina com essa resposta, de que a verdadeira riqueza não está na quantidade de bens, mas na capacidade de desfrutar aquilo que nós já temos. Um segundo problema, o problema da incapacidade do contentamento. Versículo 7 em diante: todo o trabalho do homem é para a sua boca, e contudo nunca satisfaz o seu apetite. Versículos 8 e 9: pois que vantagem tem o sábio sobre o tolo, ou o pobre que sabe andar perante os vivos? Melhor é a vista dos olhos do que o andar ocioso da cobiça. Também isso é vaidade e correr atrás do vento. No versículo 7, mesmo que o homem trabalhe arduamente, seu apetite nunca será satisfeito, se ele for um ambicioso. Versículos 8 e 9, Salomão levanta a inabilidade de alguém que é ambicioso, de alguém que é ganancioso, desfrutar as suas riquezas. O tempo que seria para a família é investido em ganhar mais. O tempo que seria para Deus e para o seu reino, como é bom trabalhar nos ministérios da igreja, mas isso envolve tempo. Mas aí o ambicioso, ele precisa estar sempre investindo mais, ele precisa sempre estar ganhando mais, e ele não tem tempo para isso. E aí um dia ele descobre que está correndo atrás do vento. É o que o texto diz, termina: também isso é vaidade e correr atrás do vento. Porque aí ele descobre que passou a vida buscando o mais, e aquele mais e mais e mais não o satisfez. E aí, no outro lado está alguém contente. E o contentamento é isso. É ter, se tiver riqueza, desfrutar as riquezas. Se tiver um pouco menos, mas desfrutar esse pouco menos. É viajar, cuidar da saúde, servir a Deus, participar dos trabalhos da igreja, trabalhar pelo reino de Deus, praticar algum esporte, visitar os parentes. Isso é viver, isso é desfrutar aquilo que você conquistou, aquilo que Deus colocou em suas mãos. Tem pouco dinheiro, mas o pouco que tem, desfruta. E para desfrutar a vida, não precisa fazer um passeio caro e longe. Não precisa ir lá na Disney, ou lá para Bariloche, ou para Cancún. Você pode ir aqui, na Avenida 11, tomar açaí com os filhos, com a esposa. Isso é desfrutar a vida. Ou então, pegar um final de semana, levar os filhos lá no shopping em Campo Grande. Vocês já estão enjoados de lá, leva no shopping de Rio Verde, e assim por diante. Isso é desfrutar a vida. É curtir os filhos, depois os netos, é estar com alegria no trabalho de Deus. Mas o ambicioso não conhece isso. Ele vai querer sempre guardar para amanhã, para o futuro, como eu falei, daquela experiência. E vocês lembram, irmãos, de quando Deus deu o maná no deserto? Lembram disso? O povo reclamando, não tinha comida, Deus deu comida. E Deus disse o quê? Não guardem para amanhã. A cada dia eu vou dar a medida do dia para vocês. E aí, quando começou a vir maná, o pessoal começou a guardar para o dia seguinte. E a Bíblia diz o que aconteceu? Bichou. Estragou tudo. Então Deus dá na medida certa, para que a gente viva contente, na medida certa, com contentamento. Existe, aí você pode questionar, mas então a gente não pode poupar? Pode, mas existe o poupador sábio, porque em Provérbios nós também encontramos isso. A Bíblia dizendo que o filho sábio poupa no verão, porque vem o inverno da vida. Então é o poupador sábio, mas é aquele que guarda com objetivos, aquele que diz: eu estou fazendo uma poupança, eu estou fazendo uma reserva para dar a faculdade para o filho ou para a filha lá adiante. Eu estou fazendo uma poupança aqui, um investimento aqui, mês a mês, para poder
sair do aluguel e ter a minha casa própria. Isso é o poupador sábio, não é um ambicioso. Mas o que é o nécio, o ambicioso? É aquele que acumula, não desfruta a vida, e você pergunta: para que você está acumulando? Não sei, mas tenho que acumular. Não sei, mas é para o futuro. Isso me faz lembrar de um homem que conheci de ver assim, de ouvir falar e conhecê-lo à distância. Não cheguei a conversar com ele, mas ele tinha uma história interessante. Numa das capitais do Brasil, Curitiba, ele começou a construir para vender, foi dando bom resultado. Chega no mais adiante, ele já começa a construir prédios para vender os apartamentos e tal, e foi enriquecendo com isso. Pegou uma boa época para isso e foi fazendo bons negócios, formou os filhos casaram e tal. E de repente, esse homem disse assim para sua esposa: nós vamos agora fazer o seguinte, dar um pouco do que a gente tem para o filho, um pouco do que a gente tem para a filha, e depois vamos desfrutar a vida, viajar, conhecer o mundo. Não vamos ficar, Sérgio, o quanto mais a gente deixar, eu já sei, eles vão brigar. Depois que a gente morrer, vai virar um brigueiro. Então, a herança que era para ser um conforto, passa a ser um confronto. E aí, eles foram embora, viajar, desfrutar aquilo que conheceram, que conquistaram, né? E o filho um dia perguntou isso: mas pai, você não está gastando demais? Você não está passeando demais junto com a mãe? Ele disse: não, porque eu conheço vocês vão brigar depois que eu morrer. A segunda solução que a gente encontra aqui é que o contentamento não vem dos extremos, mas do equilíbrio entre ter e desfrutar. Contentamento não está em você não ter algo. O contentamento não está em ter em abundância, mas no equilíbrio do quanto você tem, o quanto você gasta, o quanto você desfruta daquilo que tem. Em terceiro lugar, o problema entre a ambição e a eternidade. Versículos 10 a 12. E tudo quanto há de vir, se lhe deu o nome, e sabe-se que é o homem, e que não pode contender com quem é mais forte do que ele. É provável que aqui Salomão está falando do homem que tenta contender com Deus sobre o seu futuro. É certo que há muitas coisas que só aumentam a vaidade, mas que aproveita isso ao homem? Pois quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais gasta como sombra? Quem pode declarar ao homem o que será depois dele debaixo do sol? No versículo 10, Salomão levanta a impossibilidade de o homem contender com Deus a respeito do seu destino, inclusive a respeito daquilo que ele tem aqui nessa terra. Isso nos leva a priorizar o que é espiritual. E nós, os crentes, entendemos isso, de que a nossa prioridade não é aquilo que é material, mas é espiritual. E o apóstolo Paulo diz que as nossas riquezas estão lá no porvir. Ele diz também que nós devemos andar aqui mais anelando, buscando as bênçãos espirituais e também aquilo que vem do trono de Deus para a nossa vida. Versículo 11, o perigo de não desfrutar o que temos no presente faz com que a gente fique sempre projetando a satisfação para o futuro, sempre achando assim: eu não posso ficar contente agora porque eu ainda não tenho o que preciso ter. E uma das grandes mentiras do diabo através do que a gente chama de consumismo ou de materialismo é justamente isso. É a pessoa ficar descontente agora e projetar para o futuro, dizer assim: mas
eu não estou meio descontente aqui, eu vou ser contente quando tiver a casa própria, por exemplo. E aí ele luta pela casa própria, e se endivida, e briga com a esposa, e com os filhos, e se estressa e tal, e de repente um dia consegue, aí ele tem a casa própria, e entra na casa, aquele gosto de vitória, segurando a chave assim, tirando uma foto, aquele cheirinho gostoso de tinta fresca, aquele cheirinho de casa nova, e aí agora ele diz, agora sou feliz, né? É feliz até o dia em que ele olha assim, por cima do muro, e vê que a casa do vizinho tem uma baita piscina. Aí ele diz, bom, vamos economizar aqui, porque quero uma piscina igual àquela. Espaço aqui tem, mas tem que ter a piscina. E por aí vai. E a gente fica adiando a felicidade. É interessante que você encontra pessoas humildes e felizes com aquilo que tem, contentes com aquilo que tem. Isso é contentamento. Contentamento não de você não ter ambições saudáveis, mas não se estressar com aquilo que não tem, não se culpar por aquilo que não tem, não se cobrar por aquilo que ainda não tem, ser feliz com aquilo que tem. Há um pregador que diz assim, o aprendizado do prazer é a libertação da tirania do desejo. Quem vive se consumindo pelo desejo por aquilo que ainda não tem, não é capaz de desfrutar aquilo que tem. E o versículo 12, ele conclui que o presente e o futuro estão sob os cuidados de Deus. Então coloque a sua satisfação no que é eterno, não naquilo que está aqui na terra. Não amargue seu coração, não se tome, não se contamine pelos desejos deste mundo relacionados ao consumismo, ao materialismo, aos bens. Coloque a sua satisfação naquilo que é eterno, naquilo que não é material. Porque Deus sabe das nossas necessidades, e Ele está cuidando, e Ele vai dar, e Ele vai suprir, e Ele vai abençoar, e Ele vai cuidar, e Ele vai te ajudar a administrar, de forma que você viva com contentamento. Vai até fazer milagres em determinados momentos, e você vai ver de onde surgiu. As contas não fechavam, agora estão fechando, Deus agindo. Mas quando você coloca o seu coração em Deus, a sua alma em Deus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, o que Ele faz, serão acrescentadas. Agostinho de Hipona, um dos pais da igreja, dizia, o meu coração bate inquieto até que descanse e volte para ti. O nosso anseio de alma deve estar dirigido a Deus. Deve ser pelas coisas de Deus e pela presença de Deus. E aqui então nós encontramos a terceira solução para essa balança de descontentamento ou contentamento, ambição, ganância, ou então satisfação. E essa terceira solução é o contentamento vem com o trabalho no presente, mas o confiar no Deus que conhece o futuro e garante a eternidade. Se resumíssemos o capítulo 6, a grande lição é, o problema não é riqueza, o problema não é ambição, o problema não é a preguiça, ou a pobreza, ou a fartura. O problema é o ser humano tentando administrar isso com uma alma contaminada. Há pobres ambiciosos e há pobres contentes com aquilo que têm. Há ricos que são gananciosos e há ricos que são satisfeitos com aquilo que têm. Então trabalhe e desfrute, ganhe e gaste, invista no presente, mas muito mais invista na eternidade. Invista em você, mas também invista em sua família, em seus amigos, no reino de Deus, na obra missionária. Invista mais
o seu tempo, a sua alma na sua relação com Deus. O fiel da balança não é o que temos, mas é como está a nossa alma com relação àquilo que temos. E como que está a nossa alma com relação a Deus? Se a nossa alma estiver bem com aquilo que temos, contentes com o que temos, e se estiver bem com o Deus que provê todas as coisas, nós estamos enquadrados na sabedoria do Eclesiastes 6. Amém?